Também houve uma grande polémica por causa disso há uns anos. Pá, mas ele recebe todos os meses e não é tão pouco. Não falta. Só que em vez de investir na falha, festa as nossas coisas. Saltinho. Saltinho. Ora, boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, irmãos aí em casa. Vamos começar o nosso grupo familiar em casa da nossa irmã Laurinda. Os irmãos aí em casa sejam todos bem-vindos. Amém. Convido os Amém. meus irmãos aí de casa a juntarem-se a uma igreja, preferência a nossa, Sal e Luz. Mas se não for a nossa, uma perto de vossa casa, Certo. porque o Senhor Jesus manda nós nos reunirmos. Por isso, irmãos, façam isso. Quem ainda não está congregado numa congregação, os tempos estão muito difíceis, nós temos que crescer mais e mais espiritualmente, temos que aprender mais da palavra, e é para ouvirmos e ouvirmos a palavra de Deus que nós crescemos. Por Amém. isso, irmãos, nós precisamos de ouvir o nosso pastor, outros irmãos a falar, como na nossa igreja. O nosso pastor dá o privilégio de nós, alguns irmãos, falarem. E por isso, irmãos, juntem-se a nós, juntem-se a uma igreja junto de vós, porque nós necessitamos estar todos juntos. Todos juntos, irmãos. Por isso, Pai, graças te dou, Senhor. Muitas graças, Senhor, por estarmos aqui reunidos para falar da Tua Santa Palavra. És Tu que nos fazes crescer espiritualmente. És Tu, Espírito Santo de Deus Altíssimo, que nos ensina a Palavra de Deus. Que nos dá sabedoria, discernimento, para nós compreendermos cada vez mais, juntamente uns com os outros, a Santa Palavra. Amém. Na nossa igreja, ninguém é mais que ninguém. Somos Aleluia. todos iguais. Todos iguais. Nós, na nossa igreja, não olhamos para quem prega, não olhamos para o pregador, mas olhamos para a boca, o que sai da boca do pregador, que é unicamente a palavra de Deus. Aleluia. Só a palavra de Deus na nossa igreja é que sai. Quem prega a palavra, seja quem for. Amém. A quem o pastor designar a dar a palavra, e é pelo Espírito Santo Aleluia. que nós falamos. E é por estarmos sempre a ouvir a palavra, a tirar apontamentos, a ler a palavra. Como eu costumo dizer, cada um dos irmãos comer do seu próprio prato, que é a palavra de Deus. Só assim é que nós podemos crescer todos ao mesmo nível espiritual. E também sabermos que realmente só se fala a palavra de Deus. Amém. O Senhor está sempre presente na nossa vida, na nossa igreja. O Senhor Jesus morreu em nosso lugar. Nós fomos comprados por um preço Amém. precioso. Glória a Jesus. Foi o sangue do Senhor Jesus. E o Espírito Santo sempre nos está lembrando a palavra, tanto na igreja como no nosso dia-a-dia. Amém. É isso que eu vejo, é isso que eu acredito e é isso que eu sinto na minha vida. E eu creio que todos os meus irmãos que pertencemos à mesma congregação, eu falo pela minha congregação, é isso também que sentem. Graças a Deus. É a presença do Senhor. Tanto na nossa igreja, à sexta-feira, às 9 horas da noite, ao domingo às 10, na reunião de senhoras que foi esta tarde, no grupo familiar, sempre. O Senhor está sempre presente. Amém. O Espírito Santo está sempre presente. Glória a Jesus. Nós intercedemos antes da reunião, eu e um grupo de irmãos maravilhosos, e Jesus está lá. O nosso Pai Celestial está lá. Sempre. E eu creio, e os meus irmãos também acreditam e creem que o Senhor sempre tem ouvido as nossas orações. Aleluia. Aleluia. É isso que eu sinto, é isso que eu creio, e todos os meus irmãos a mesma coisa. Amém. Eu falo por mim e falo pelos meus irmãos, porque é isso que eu vejo na presença dos meus irmãos, na postura dos meus irmãos. Quando é necessário que cada um fala, e a postura é sempre a mesma. Aleluia. O espírito é sempre o mesmo. Porquê?
porque nós estamos ali de coração reto e sincero Amém. e Aleluia. o Senhor está ali presente. Graças estamos. Quando nós chegamos à igreja, Ele já lá está à nossa Amém. espera. É Por isso, verdade. por isso, irmãos aí de casa, eu convido todos a reunirem-se também numa casa de oração. Porque os tempos, como eu disse há pouco, cada vez estão mais difíceis e nós necessitamos cada vez mais do nosso Pai. É verdade. Que seria de nós sem o nosso Pai? É mesmo. Por isso, vamos cantar um cântico de louvor, vamos dar a palavra, que a palavra que eu trago hoje é: Deus é amor, devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Amém. Amém, aleluia. Em adoração, Eu me chego a ti para te dizer, te amo, para expressar tudo o que eu sinto por ti. Em adoração, eu me chego a ti. Te amo, nós te amamos, Pai. te louvo e adoro. És tudo para mim. Te entrego o meu coração em adoração. Eu me chego a ti. Te amo, te louvo e adoro. És tudo para mim. Entrego o meu coração em adoração. Eu me chego a ti. Amém. Amém, aleluia. Graças Glória a a ti, Pai. Aleluia. Muito Obrigada, obrigada Jesus. pela tua presença, Senhor. Obrigada por estás aqui, Senhor. Nós estamos aqui, tu estás aqui, Senhor. Obrigada. Tu não habitas mais em templos feitos pelas mãos dos homens. Glória ao teu nome. Obrigada. Tu habitas no nosso coração. Amém, sim, meu Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Que a palavra venha ao encontro do coração dos meus irmãos. Porque nós queremos crescer todos ao mesmo nível. Na tua casa, ninguém é mais que ninguém. Glória a Deus. Somos todos iguais. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai. Eu te louvo e eu te agradeço por tudo aquilo que tu tens feito na nossa congregação, a todos os nossos irmãos. Amém. Se tu não fazes diferença de nenhum irmão, quem somos nós para fazer? É verdade. Tu amas a todos. Sim, meu Pai. Tu não amas o pecado, mas amas o É pecador. Amém, verdade, meu amém. Pai. Muito obrigada. Obrigado, Aleluia. Jesus. Muito obrigada, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Olha, como eu disse aos irmãos, a palavra que eu trago, não trago nada escrito, é 1 de João 4, 7. 1 de João 4, 7. Que o Espírito Santo me ajude a falar a tua palavra, Pai. Da minha boca saia só aquilo que tu queres. Aleluia. Só mesmo aquilo que tu queres. Por isso, Espírito Santo, põe as palavras certas na minha boca. Muito obrigada. Diz assim o 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Por isso, meus irmãos, temos que ter uma postura diferente de qualquer outra pessoa. Nós, irmãos. Nós não somos igual ao mundo. Temos que fazer a diferença. E se algum irmão necessita de nós ajudemos esse irmão. Amém. Como? Com a palavra.
Se o irmão não quiser ouvir, o problema já não é nosso. Mas se nós virmos que algum irmão necessita da nossa ajuda para crescer mais espiritualmente, vamos fazer isso. É mesmo o nosso dever. O 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O nosso irmão Paulo costuma dizer na palavra, nas suas epístolas, que o amor não seja fingido. E se o nosso irmão Paulo diz que o amor não seja fingido, é porque há amor fingido. Senão ele não dizia, não nos exortava a essa parte. Por isso, irmãos, que o nosso amor não seja fingido. Aleluia. Seja um amor puro, um amor sincero, um amor que saia mesmo do nosso coração. Porque se não for assim, irmãos, somos hipócritas. Temos que ter muito cuidado com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de viver e como nós nos devemos comportar, porque o mundo tem os olhos em nós. Já nem estou a falar de irmãos, estou a falar, o mundo tem os olhos em nós. O 9 diz: nisto se manifesta o amor de Deus para connosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Ora, o mundo estava de pernas para o ar. Quando o Pai enviou Jesus para vir à Terra, o Pai não estava a gostar daquilo que estava a ver. Por isso enviou o seu único Filho. Para quê? Para a nossa salvação. Nós queremos todos que o desejo de Deus é que todo homem, toda a mulher, quando se fala do homem, fala-se da mulher, se salve. Mas nem todos recebem a salvação. Porquê? Porque não querem nada com Deus. E isso vai ser até o Senhor Jesus nos vir buscar. Isso vai sempre acontecer. Por isso, irmãos, vamos ter muito cuidado com a nossa maneira de viver e como andamos. Para que quando o Senhor vier, nos encontre a noiva pronta. E não diga, afastai-vos de mim que eu não vos conheço. E não é isso que nós desejamos nem para nós, nem para os nossos irmãos. Porque nós, irmãos, que estamos juntos numa congregação, criamos laços, criamos amizades, criamos amor uns aos outros. Amém. É isso que eu sinto no meu coração. Nós, dia após dia, mês após mês, ano após ano, vamos nos modificando e vamos nos conhecendo uns aos outros. Porque cada um tem o seu caráter, cada um tem a sua maneira de ser. Mas nós nos vamos conhecendo e nos vamos amando. Porque se houver amor. Porque se não houver amor, irmãos, se o amor for zero. Por isso, irmãos, vamos sempre encobrir as transgressões dos irmãos e não as exaltar, não falar, não expor. É isso mesmo. É isso que nós temos que fazer. É O verdade. 10 diz assim: nisto está, a minha Bíblia diz caridade, eu estou a dizer amor, mas é a mesma coisa. Nisto está o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. O mundo estava tão virado do avesso que o Senhor pensou, tenho que mandar o meu filho para acalmar aquela gente. Teve que acalmar o povo, aqueles que eram dele. Porque os que não querem nada com ele, o Senhor não obriga ninguém. Está bem. Nós estamos aqui, nós vamos à igreja, nós ofertamos, nós criamos laços uns com os outros, é por amor. Amém. É por amor, irmãos. Porque se não for por amor, não merece a pena. Se não for por amor, somos mentirosos. E o Senhor não é mentiroso. O Senhor é um Deus verdadeiro, um Deus que aquilo que promete faz, porque todos nós sabemos quem é o pai da mentira.
E nós, com o pai da mentira, não queremos nada. Não, de maneira. Por isso, irmãos, temos que... Não quer dizer com isso que às vezes não haja alguma coisa que não se goste, mas isso tudo tem que passar. Uma palavra, hoje estou mal disposta, amanhã está o Paulo, no outro dia está lá a Linda, e que a gente não vá assim muito bem dispostos Está sempre bem disposto. por reações da nossa vida, Exato. reações da vida, Exato. porque a vida está muito difícil, a vida custa a todos, nós temos os nossos filhos, quem tem os seus maridos, quem tem as suas mulheres, amem as suas mulheres e amem os seus maridos, porque tudo se resolve. Amém. Amém. Não discutem, irmãos, tudo se resolve. Aleluia. Tudo tem a paz do Senhor, tudo se resolve. Em bem, tudo se resolve. O dinheiro não chega até ao fim do mês, vamos cortar em alguma parte que ele irá chegar. Não se come bife, come-se peixe. O peixe ainda está mais caro. Fez como sopa. Irmãos, porque aquilo que Deus promete não falha. Amém. Exato. E se Deus abençoa o nosso pão e a nossa água, Ele nunca nos deixa passar mal. É isso mesmo. Nunca. Na presença do Senhor, fazendo nós a nossa parte, ninguém passa mal. É verdade. Vamos é contentar com aquilo que o Senhor nos dá. Exato. E há quem não se contente com aquilo que o Senhor nos dá, quer que o Senhor mande notas lá do céu, que ponha à mesa, faça os bolos e faça os assados, isso não, irmãos. Vamos nos contentar com aquilo que o Senhor nos dá. Graças a Deus. Porque o Senhor nunca irá deixar um filho seu morrer à fome. É verdade. Há haver suprimento, seja de onde for. Mas ele aparece. Amém, irmão? Amém. É verdade. Por isso, irmãos, vamos nos comportar como filhos de Deus. Como seus amados. Porque Ele nos ama. Ele já nos amou primeiro, É antes de verdade. nós o amarmos a Ele. É verdade. Por isso vamos querer fazer a nossa parte. Temos é que fazer a nossa parte. Claro. O problema e o dia mau vem a todos. Todos. Quem ainda não teve, prepare-se que vai ter. Eu já tive muitos. Muitos dias maus. Muitos. Mas Deus sempre me tem ajudado. Amém. Graças a Deus. Às vezes com muita lágrima, com o meu coração a É sangrar, verdade. mas não mais que aquilo que o Senhor Jesus sangrou. E Ele sofreu tudo naquela cruz. Por quem? Por nós. Por nós. É verdade. Quem é que sofria aquilo que o Senhor Jesus sofreu Ninguém. pelo mundo? Ninguém. 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 E Ele sofreu tudo por É nós. verdade. Para a nossa salvação. É verdade. Para o nosso futuro da vida eterna. Mas para isso temos que nos comportar como tal. Não é hoje estarmos bem, amanhã estarmos mal. O dia mau vem, mas não é para a gente abusar. Hoje estamos bem, hoje estamos mal, hoje não, irmãos. Vamos nos comportar como realmente discípulos do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus e o nosso Pai ama todos, sem exceção. Como eu disse, Ele ama o pecador, não ama outro. É isso. O pecado é que Ele não ama. E nós temos que pagar por isso. E nós, quando erramos e quando há uma coisa que fizemos que não está correto, nós sabemos que nós temos que pagar por isso. Não falha. Não falha. Por isso, irmãos, vamos ser hoje melhores que ontem e amanhã, se Deus nos conceder esse dia, sermos melhor que aquilo que fomos hoje. Amém. O 11 diz: Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Aqui é que está um bocadinho mais difícil, mas se Deus diz, é possível. Nós temos que nos amar uns aos outros. Nós estamos todos no mesmo barco. A tempestade vem para todos. Mas nós temos que nos agarrar uns aos outros. Amém.
para não irmos ao fundo. É isso mesmo. Agarrarmos uns aos outros de coração, com amor. Não é empurrar o irmão lá mais para baixo. É levantá-lo. Tu estás lá mais em baixo, eu ainda te ponho um pé em cima e pões Não. mais para baixo. Não. Não. É levantá-lo. Ajudar o irmão. É isso mesmo. É isto que Deus pede. É isto que nós aprendemos na palavra. E é isto que nós aprendemos, meus irmãos, na nossa igreja. Glória a Deus. Amém. Irmãos, podem crer que na nossa, e os irmãos lá de casa, que na nossa igreja é isso que nós aprendemos. É que quem sobe o púlpito é isso que fala. Todos os meus irmãos que sobem o púlpito, seja para dar a pregação, seja palavra de exortação, seja aquilo que o pastor nos diz para nós darmos, é a santa palavra que todos os meus irmãos dão. Sem exceção. Amém. Um fala melhor, outro fala assim, não importa. Importa o que vem da boca do irmão. Amém. Aquilo que sai da boca do meu irmão é que importa. É verdade. Porque todos sabemos falar. É verdade. Podemos não saber dizer palavras mais As caras. mais complicadas, não é, Paulo? Mas sabemos aquilo que queremos. Amém. Sabemos o significado da palavra. Isso é que é importante. É isso que importa. Amém. E o significado da palavra que nós sabemos, isso o Senhor faz com que nós transmitemos para os nossos irmãos. E só não entende quem não quer. Amém. Por isso, irmãos, vamos ser cada vez mais unidos, andar mais em amor. O 12 diz: ninguém jamais viu Deus se nos amarmos uns aos outros. Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade, o seu amor. Jesus, o nosso Pai Celestial, ama-nos. Ama-nos incondicionalmente. E é isso que Ele deseja dos seus filhos. É amar a Deus e amar os nossos irmãos. Temos que ser pessoas diferentes do mundo. Temos que amar a nossa família carnal, quem tem marido, os maridos, as mulheres, os maridos, as mulheres, respeitar, amar os nossos filhos. Amém. E que em todas as casas tem que haver disciplina. Não é os filhos mandar nos pais e eles é que mandam e é aquilo que eles querem. Não pode ser, irmãos. No reino de Deus, tudo tem uma sequência. Tudo. Naquela casa, primeiro tem que reinar o nosso Pai Celestial. Amém. Tem que habitar lá naquela casa o Senhor Jesus. E o Espírito Santo tem que lá estar sempre. E então, depois, são os pais que aconselham os filhos. E não os filhos que mandam nos pais. Porque uma casa de um cristão assim está toda desgovernada. Não há respeito, nem pode haver amor. E o Senhor quer que nas nossas casas haja respeito e amor. E é isso que eu creio e é isso que eu acredito, que haja em todas as casas dos meus irmãos que frequentam a nossa igreja. Aleluia. O 13 diz: nisto conhecemos que somos dele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Irmãos, nós temos que ter sempre presente o Espírito Santo. É o Espírito que nos lembra a palavra. É o Espírito que nos ensina a palavra. É verdade. É o Espírito que nos ajuda a discernir a palavra de Deus. Toda esta palavra que está aqui escrita foi dirigida pelo Espírito Santo. Amém. Foi escrita por homens, é verdade. As pessoas do mundo às vezes dizem que isso é um livro que outro qualquer, foi escrito pelos homens. Não. Foi inspirada pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus, quando subiu ao céu e foi para junto do Pai, que está sentado à direita, quando os discípulos disseram para ele que se podiam ir com ele, e para onde é que ele ia, ele disse: não, para onde eu vós não podeis ir ainda, mas eu vos envio o Consolador, Amém. o Espírito Santo.
É o Espírito Santo que está aqui na terra, é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos ajuda. Todos os dias da nossa vida. Desde que nós abrimos os nossos olhos, Ele nos ajuda. Aleluia. E enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está a trabalhar por nós. Amém, queridos irmãos? Amém. O 14 diz: E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Ora, todos nós sabemos que o mundo, como eu disse há pouco, o mundo estava descontrolado e o nosso Pai Celestial enviou Jesus para Salvador do mundo. Mas nem todos o receberam. O Senhor Jesus não foi recebido por todo o mundo. Ainda hoje, o Senhor Jesus não é recebido por todo o mundo. Há muito quem blasfeme da palavra. Irmãos, isso no nosso meio não pode existir. Claro, porque isso é ignorância, não é? Isso no nosso meio não pode existir. Nós nunca nos podemos envergonhar de dizer que somos de Jesus. Aleluia. Eu tenho uma igreja. Eu tenho uma igreja no Lavradio. Eu vou à igreja do Lavradio. É tão longe. Agora ir para lá. Mas eu vou. É onde eu me sinto bem. É verdade. Eu tenho lá os meus irmãos espirituais. É verdade. Lá eu tenho a minha família espiritual. Aleluia. É verdade. Uma família que eu amo de coração. Uma família que mesmo que há uma coisa não corra bem, eu perdoo de coração, irmãos. Amém. E o Senhor, estou a dizer isto na presença do Senhor Jesus, do Pai e do Espírito Santo. Amém. É como a palavra nos ensina, é como nós devemos proceder. Para quando o Senhor vier, achar a noiva pronta para subir com ele. E se nós já cá não tivermos, para virmos à ressurreição. É isso que eu quero, é isso que eu quero e é isso que eu creio e é isso que eu gostava que todos os meus irmãos pensassem nisso. O 15 diz: qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Desculpem. Irmãos, aqui nesta palavra, nós temos que ter muito cuidado. Isto já é a minha opinião. Nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa confessa quem é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, e saem da igreja e ofendem-se por qualquer coisa. Coisas às vezes insignificantes. Ofendem-se, então Jesus não está nele. É impossível. É impossível. Irmãos, estas palavras são minhas. Por os anos que tenho de igreja, os anos que tenho vivido de igreja, as coisas que a gente às vezes assiste, é impossível. É impossível Jesus estar nesse irmão. Esse não é o irmão. É impossível. Porque se Jesus está em nós, nós nunca vamos deixar a igreja seja o motivo que for. Sim, vamos amar, vamos perdoar e vamos orar para esse irmão para que ele também não saia da igreja. Aleluia. Por vezes a gente ofende-se. Eu já não vou tanto nisso, mas já fui. Hoje não vou, mas já fui. A gente ofender-se por coisas que não têm importância nenhuma. Não tem importância nenhuma. Absolutamente nenhuma. Não, irmãos. Vamos, em vez de nos ofendermos, vamos orar por ela. Nunca deixe de falar a um irmão. Também gostava de dizer isto. Mesmo que esse irmão lhe ofenda, não deixe de falar. Insista sempre, fale sempre. Nem queira lhe vir a cara. Ele pode virar a cara durante meses, até um ano. Mas depois passa.
Se esse irmão estiver no mesmo espírito que você está. Se esse irmão estiver no mesmo espírito que você está, isso com o tempo passa. Agora, se não estiver no mesmo espírito, isso já é outra conversa. Do 16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Por isso, irmãos, o amor foi a palavra que o Senhor Jesus nos deixou quando se foi embora. Amai-vos uns aos outros. Amai o vosso inimigo como a vós mesmos. Se queremos ser, digo outra vez, se queremos ser discípulos de Jesus, temos que ser seus imitadores. Se não, irmãos, não estamos a fazer nada na igreja. Se nós não percebermos como aprendemos na palavra de Deus, como aprendemos através das pregações, não estamos lá a fazer nada. Somos uns hipócritas. É só que dizer que vamos à igreja. Isso não vale nada. Nós temos que ser pessoas diferentes. Amém. Nós temos que mudar. Eu ainda tenho muito para mudar. Os anos de igreja, irmãos, às vezes não importam. A pessoa ter muitos anos de igreja, às vezes não importa. Às vezes há quem tenha menos anos de igreja e proceda de acordo com, melhor com a palavra do que quem tem muitos anos de igreja. Nunca esqueça isto. Nunca despreze um irmão seu novo na igreja. Porque Deus dá sabedoria a quem quer, a quem lhe pede, a quem é sério, a quem é honesto, a quem anda em amor. Amém. O 17 diz: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual é Ele e somos nós, também neste mundo. Amém. Amém, queridos Amém. irmãos? Amém, aleluia. O dia do juízo vem, nós somos julgados individualmente. O marido é julgado por ele, a mulher é julgada por ele, o pastor é julgado por ele, eu sou julgada por mim. Somos todos julgados individualmente. O Paulo é julgado por ele, a Bela é por ela, nem ele tem que dar contas da Bela, nem a Bela tem que dar contas do Paulinho. É o que a Bíblia nos ensina e é isso que nós temos que colocar no nosso coração. Mas com certeza que nós queremos ver os nossos bem. O desejo do nosso coração é que os nossos familiares estivessem todos na igreja. E o marido e a mulher também que esteja na igreja, porque é um passo muito importante. O casal estar na igreja é muito importante. Muito importante, irmão. Porque quando vai um, vai outro. E se é só a mulher ou o marido ou está mal disposto, não deixa ir, ou se é o marido... há sempre discórdia. E sendo o casal, é muito, muito melhor. Porque estão todos no mesmo espírito, o acordo é o mesmo, e quando não é, quando um está em baixo, o outro levanta o É outro. verdade, é verdade. Quando a mulher está em baixo, o marido levanta. Mulher, vê lá o que é que dizes, olha o que é que fizeste. Quando é o marido, a mesma coisa. Diz a mulher ao marido. Quem fala, quem prega na igreja, quem dá a palavra na igreja, aconselhamos um ao outro. Eu já fiz isso, hoje não faço, hoje faço sozinha, mas faço com o Espírito Santo e com o meu Pai Celestial. Me tem ajudado muito. Amém. Mas quando é o casal, a gente aconselha-se, eu pelo menos fazia isso. Não sei se os meus irmãos fazem, eu fazia isso. Aconselha-se numa pregação, numa palavra, pronto, aconselhamos um ao outro, às vezes, não sei o que é que vou dar, e não sei o que é a palavra, deixa lá que o Senhor te dará a palavra. Dorme, descansar, o Senhor te dá a palavra pela manhã, ou dá-te caminho. Isto não falha, não é verdade, irmão? É verdade. Quem prega sabe disto. É verdade. O 18 diz:
No amor não há temor. Antes, a perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. E o Senhor quer que nós sejamos perfeitos em amor. Por isso, irmãos, vamos nos amar uns aos outros, como ensina aqui. Primeiro, amar Deus. Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vos será acrescentado. Amém. Esta é a primeira coisa. Esta para mim é um versículo que enche o meu coração e que eu tenho sempre na minha boca. E o resto tudo virá. É amar a Deus. E depois temos que nos comportar como a palavra nos ensina. A palavra ensina-nos como nós devemos agir, como nós devemos falar, como nós devemos andar. A palavra ensina-nos tudo. E também nos ensina aquilo que nós não devemos fazer. Nós, por vezes, é que nos esquecemos. Nós é que nos esquecemos. Porque a palavra ensina-nos tudo. Temos o livro de Provérbios, que esse livro para mim é maravilhoso. Esse livro tem resposta para tudo. Tudo. Tudo o que se passa dia a dia, aquilo tem resposta para tudo, os Provérbios. É maravilhoso. O 19 diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É verdade. O Senhor nos chamou. Ainda nós estávamos no ventre da nossa mãe. Nós já fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Amém. O Senhor disse, tu és minha filha. Tu és minha, um dia virás. E assim foi, e aconteceu comigo, acontece com todos os meus irmãos. O 20 diz, se alguém diz, eu amo a Deus e aborreço a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Irmãos, é uma realidade. Amém. Se nós não eu não digo e acho que os meus irmãos também não. Se nós não dizemos mal de Deus, acreditamos no nosso Pai Celestial, acreditamos no Senhor Jesus que morreu por nós, nós acreditamos no Espírito Santo, que não vimos, mas acreditamos que Ele está aqui no nosso meio. Porque é que nós dissemos às vezes parvoíces sobre um irmão? Irmãos, como diz Tiago, temos que resfriar ainda a nossa língua. Não é em vão, que eu disse há pouco que a palavra de Deus tem resposta para tudo. E quando isto acontece, nós temos que nos lembrar e calarmos logo. Porque senão somos pior que aquele que falou mal de nós. Sem dúvida. Se um irmão procedeu mal connosco e se nós formos ligar grande importância, vamos ser pior que eles. E temos que ter muito cuidado com isso. Temos que ver onde andamos, não podemos andar em bicos de pés, temos que andar com os pés bem assentos no chão. Bem assentos no chão. Temos que nos amar. Temos que saber perdoar uns aos outros. O perdão tem que estar sempre no nosso coração. Amém. Porque nós, para perdoarmos, tem que ser de coração. Não pode ser da garganta para cima, tem que vir daqui. Se nós não perdoarmos de coração, irmãos, aquele perdão foi em vão. Dissemos, mas não perdoamos. Eu não estou a dizer que vamos esquecer, não. Há bocado estive a falar com a nossa irmã Patrocínio sobre isso. Nós não vamos esquecer. Nós não vamos esquecer, mas não vamos alimentar isso. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Pois. A gente lembra, mas já não sente dor. Perdoe, mas não quer dizer que a gente tem memória e que a gente se lembra. Mas pronto, passou. Passou. Vamos ser obedientes à palavra. Amém. Isso é o mais importante.
Vamos ser obedientes à palavra de Deus. Vamos ser obedientes às autoridades que Deus instituiu. Também, a palavra de Deus também fala nisso. Está lá em Romanos. Vamos ser obedientes às palavras que Deus instituiu, tanto na igreja como no mundo. Porque um irmão, numa autoridade do mundo, portar-se mal, não é bonito. E nós temos que obedecer às autoridades. Todas as autoridades que há na terra foram designadas por Deus. Foram por Deus. Os polícias, todos. Foi tudo por Deus. Por isso vamos ser obedientes a todas as autoridades. E o 21 diz: e nele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém. E no 5:4, a seguir, o 4 diz: porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é Filho de Deus? Amém. Amém. Irmãos, nós temos dentro de nós uma luz. Há uma luz dentro de cada um de nós. Ponha isto no seu coração. Todos nós temos uma luz. Nós somos luz. Nós somos a luz do mundo. Amém. Por isso, irmãos, temos que nos amar. Temos que encarar e ter coragem com tudo aquilo que surge à nossa vida. Temos que ser pessoas corajosas. É difícil, mas é possível. E temos que ter fé. Amém. Muita fé. Para que as nossas orações sejam ouvidas pelo nosso Pai, temos que ter o nosso coração limpo, sem ressentimentos, sem mentiras. E antes de orar, temos que perdoar, porque só assim somos ouvidas pelo Espírito de Deus. Amém. Se nós formos com rancores, se nós formos, tivermos uma coisa contra alguém, e formos orar ao nosso Pai Celestial, meus irmãos, a oração não é ouvida por Deus. A oração, estamos ali a falar em vão. Porquê? Porque o nosso coração não está limpo. E nós, na presença do Senhor, temos que ter sempre o nosso coração limpo. Limpo de toda a maldade, de toda a amargura, de tudo. Só assim podemos dizer, como diz a palavra de Deus, somos mais que vencedores. Era esta a palavra que o Senhor me deu, no domingo, sentada no meu lugar lá na igreja. E estudei até há bocadinho, para que o Espírito Santo me desse sabedoria e, segundo a sua vontade, que as palavras que eu dissesse fossem todas de acordo com o Senhor Espírito Santo e com o nosso Pai Celestial. Amém. É a palavra de Deus. Graças Amém. a Deus. Alguém tem algo que veio ao coração, alguma coisa que sinta no coração falar, partilhar acerca disso? Eu considero que o amor é a base. O amor é a base da vida com Deus. Deus é amor, pronto, é a natureza dele. Deus não é questão de ele amar, ele é amor, ele ama porque ele é amor. E a irmã Saltina estava aqui a ler, e eu vou ler só o que foi dito, é mais que suficiente, mas o importante é nós entendermos realmente o que é o amor. O que é o amor? Às vezes nós ainda falhamos, porquê? Porque ainda não estamos aperfeiçoados, porque o aperfeiçoamento é um trabalho, o aperfeiçoamento é a obra do Espírito Santo em nós. Porque, por exemplo, há pessoas que são duras de coração, mais umas que outras. Isso aí, cada um é como é. E aí nós não é por não sermos tão duros de coração que somos melhores. Nada disso. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é o martelo que parte a pedra. Portanto, um coração empedernido, a palavra vai lá e parte. Há um ditado no mundo que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Portanto, é uma questão de constância. E aqui diz assim, no 13 diz assim: sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Porquê?
E a Bíblia responde, é engraçado que Deus me ensinou, é engraçado é uma força de expressão, desculpa lá. Mas é curioso, Deus ensinou-me a ler a Bíblia como nós aprendemos a língua portuguesa. Nós, quando analisamos as frases, perguntamos ao sujeito quem é o predicado, isto e aquilo. E então aqui é assim, sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Porquê? E está aqui. Porque ele nos deu do seu Espírito. Ou seja, nós permanecemos nele e ele em nós porque ele nos deu da sua natureza. Ele partilhou a sua natureza. Exato. O meu filho tem a consciência de que é meu filho, porquê? Porque ele vai fazer um teste de ADN e vê lá que o ADN dele é o meu. Que o ADN dele é o meu, é o da mãe. Estão a ver? E o ADN de Deus está em nós. Pela dádiva do Espírito Santo. Então, pronto, Deus está em nós. E depois diz assim, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Porquê? Pelo fruto na nossa vida. Não é, Paulo? Pelo fruto na nossa vida. Nós não entendemos isto apenas porque está escrito. Está escrito porque João escreveu, registrou isto não foi ditado. João escreveu porque foi isto que ele vivenciou. E então ele está a falar da experiência dele também. Está a dizer, olha, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho. Para quê? Para ser o Salvador do mundo. Nós tivemos essa consciência porque nós vimos o cuidado dele ao lidar com as pessoas, ele a curar as pessoas, ele a ensinar as pessoas. E então diz ele assim, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Porquê? Porque aquele que me confessar a mim, também o confessarei na presença do meu Pai. Não foi o que Jesus disse. Mas se aquele que me negar a mim, também o negarei. E então aqui é claro. E depois diz, no 16, assim conhecemos o amor de Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Porque nós sabemos que Deus não olhou para nós e não gostou de nós. Ele não gostou de ver o que viu. Mas o amor dele já não olha para como nós somos, mas como ele nos vê. E é interessante que hoje vinha a falar com a Saltina, quando vínhamos para a hora do almoço, e vinha-lhe dizer que ouvi um pensador dizer uma coisa muito bonita. É assim, há uma diferença muito grande entre a forma como as pessoas nos tratam e como nós nos sentimos tratados. Vou falar devagar. A Saltina podia me tratar mal, mas o problema não está da forma como ela me trata. Está da forma como eu me sinto tratado por ela. E o que é que muda isto? É o amor. O amor é que muda isto. Porque depois a Bíblia diz uma coisa muito bonita aqui, quer ver? Diz assim, no verso 17, no 16, assim conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aqui, aperfeiçoado entre nós. Para quê? Para que no dia do juízo tenhamos que confiança. Porque neste mundo somos como Ele. Porquê? Porque amamos. Porque não estamos minimamente preocupados como as pessoas nos tratam. Aí é que está a diferença. Porque o amor é sofredor. O amor não é castigador. E daqui vem o medo. A Saltina estava a ler esta parte e veio ao meu coração o Gênesis. Diz assim, no amor não há medo. Ao contrário, o 18 diz, no amor não há medo. E no amor não há razão para o medo. Mas como é que pode haver medo no amor? Quem ama é altruísta. Quem não está minimamente preocupado com como é que os outros me tratam ou como é que os outros me veem, não nada disso. Eu estou mais ocupado em ver o que é que a pessoa precisa, onde é que eu posso ser útil. Isso é o amor, porque o amor é altruísta. Eu não me preocupo com nada, porque eu amo. Se eu amo, a Bíblia diz que contra estas coisas não há lei. Contra o amor não há lei. Não há lei. E o amar, para mim foi difícil de compreender. Mas o amar não tem nada a ver com gostar. O amor é sacrificial. O amor é sacrificial. A pessoa gosta, a pessoa bate de um lado, eu dou-lhe o outro. E isto é amor. Porquê? Porque o outro não vai levar vantagem. O outro quer me tirar do sério, mas não me tira do sério. O outro diz, eu odeio-te, eu não te posso ver. Olha, mas eu amo-te fazer o quê? E agora? Mas eu proíbo determinantemente da mão. Não tens poder para isso. Não tens poder para isso. Porque quem ama é livre. Claro, vocês compreendem? É verdade. E olha aqui, no amor não há medo, ao contrário. O perfeito amor expulsa o medo. Porquê? Porque o medo supõe castigo. E eu lembro-me do Adão. O Adão, quando se escondeu,
o que é que ele sentiu? Porquê é que ele se escondeu? Eu tive medo e me escondi. Adão, onde estás? Deus não perguntou, Adão, que porrada é que tu fizeste? Não. Deus não estava minimamente preocupado com aquilo que ele tinha feito. Deus estava apreensivo, era onde estás? Se tu não estás aqui, alguma coisa aconteceu. Agora, eu não quero saber o que é que aconteceu, eu quero saber primeiro onde é que tu estás. Porquê? Porque Deus põe sempre em primeiro lugar a relação. Deus nos criou para ter relação connosco. A igreja existe porque a igreja é um grupo de pessoas que se reúnem e se relacionam. E então depois diz assim, portanto, no nosso meio nunca pode haver medo. Porquê? Porque a Carla não me vai mentir. Eu não vou esconder nada ao Paulo. Exato. O Paulo não vai dizer mal da Cesaltina. Exato. Onde é que há lugar para o medo num corpo assim? Não pode haver medo. Nós olhamos olho no olho e dizemos assim, não, eu tenho a certeza que não guardam nada. Porque se a pessoa guardar alguma coisa contra mim, o problema é dela, não é meu. Exato. Porque eu não vou estar minimamente preocupado com isso. E é curioso que esse pensador estava a dizer, há uma diferença muito grande, é como as pessoas nos tratam e como nós nos sentimos tratados. Porque o que nos importa é como nós nos sentimos tratados. Porque da maneira como nós nos sentimos, assim reagimos. É verdade, essa explicação. Por isso é que a Bíblia nos ensina a ninguém torneis mal por mal ou injúria por injúria. Porquê? Porque tu não és igual. Tu não podes estar, a ninguém torneis mal por mal. Ora, olha, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Porquê? Nunca sintas aquilo que o outro faz. Guarda o teu coração. Estão a ver? E eu fiquei tão contente da Saltina estar a ler isto agora, que eu digo assim, o Adão fez a burrada que fez, desobedeceu. A desobediência, o que é que ela suscita? Medo. Porquê? Porque o medo traz punição. Não. Agora, quem faz mal é castigado, não é? O que é que foi na cabeça do Adão, Paulo? Eu um dia estive a falar com o Adão e o Adão disse, pá, Eurico, tu não imaginas, pá. Eu quando fiz a burrada, eu já sabia que Deus vinha para cima de mim. E então eu estava com medo do que é que ele agora vai fazer, se vai dar chibatadas ou não. E eu digo assim, então lá está, se tu soubesses o que era o amor, tu não tinhas razão para ter medo. Porque tu sabias que Deus não te ia fazer mal nenhum. Deus só queria saber onde é que tu estavas, queria saber o que tu fizeste, para depois te indicar um caminho. Agora não voltes a fazer isso, não. Portanto, no amor não há razão para o medo. E nós falamos isto assim, mas não é fácil. Amar não é fácil. Amar não é fácil. Quando é que nós somos aperfeiçoados em amor? É quando nós começamos a superar as coisas. Mas nunca ninguém pode contar, já devias coisas, não é nada disso, porque tudo tem um tempo. A cevada demora um tempo a crescer, o trigo demora um tempo a crescer, tudo tem um tempo determinado, há um tempo determinado para todo o propósito. Nem todas as pessoas crescem da mesma medida, da mesma maneira. Mas uma coisa elas têm, todas têm condição de crescer. É verdade. E então diz, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Porquê? Porque não entende que quem ama, eu até escrevi aqui, o amor não castiga, o amor sofre. É verdade. Porque eu não vou tornar, a minha vontade era que fizeste mal. É verdade. É verdade. Uma bocada Maria de Pacífico. Eu parto É verdade, sim, senhor. a traqueia. Ou parto aqui. Pois a pessoa disse, se eu pudesse partir da traqueia. Partia-te a traqueia toda. Eu parto a traqueia toda. Eu corto-te às postas e tal. Quando nós começamos a amar, começamos a pôr o cascalho na boca. Dizer assim, como a outra pita, e a gente só faz assim. O outro faz um gesto e a gente faz assim. E depois, então, cada um diz o que é que lhe ofereceram. Não, a gente não deve, não é não reage, a gente não vamos ser mentirosos. Não é não reage, não deve reagir. Não deve reagir, nós devemos permitir que o Espírito Santo nos aperfeiçoe. Por isso é que o Tiago falou o que falou. Vocês são piores que as mulas. Vocês têm que pôr um freio na boca. E alguém tem que vos montar para vos dominar. Quem é esse alguém? O Espírito Santo. Quem é que nos dá o autocontrole? Quem é que nos dá o autocontrole? O Espírito Santo. O domínio próprio. É verdade. Isso é obra do Espírito Santo. Não é nossa. Porque nós não temos condição nós não temos, eu sou o melhor do mundo. Nós não temos condição, eu sou o mais bonito da turma. Nós não temos condição de refriar a língua. A língua gaba-se de muita coisa.
A gente às vezes está a ver jogos da bola e diz, olha para aquele, eu com a minha barriguinha fazia melhor. Lá está tal coisa, a boca, a falar coisas, a vangloriar-se e não sei o quê. E aqui é interessante, diz assim, olha, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, porque Ele foi o nosso exemplo. Caramba, Deus olha para nós, que desgraça, que miséria, deixa lá ver onde é que eu vou agarrar o Eurico. Olha, está aqui uma pontinha que se calhar... Agarrar e começar a tirar a lama toda, e começar a limpar e tal, depois já agarrava mais, até que nos abraçou. E veio o abraço, e veio aquele abraço e a gente disse assim, É verdade, uma coisa é tão isso boa. mesmo. Isso é com o aperfeiçoamento, é na vida. É na vida. Por isso é que hoje, quando há pessoas, por exemplo, o relacionamento interpessoal é muito complicado, o ser humano é complicado. Deus fez tudo de uma forma simples, mas o ser humano é complicado. Mas hoje eu já sou, como é que é dizer, eu já encaro as coisas de uma forma muito natural. Mais prático. Muito natural. Como é que eu hei de explicar? É inconcebível aquele irmão, aquela irmã, eu disse, para lá, não é assim, a gente, cada um é um irmão e Deus é que tem arte e engenho de lidar com a Maria de Patrocínio, de lidar com a Carla, de lidar comigo, de lidar com a Adele. Ele é que sabe, a sensibilidade vem dele. Eu, por exemplo, no domingo, Deus já me tinha dado uma instrução. Eu estava receptivo à instrução. A instrução de Deus vai ter com aquela pessoa e faz isto. E eu não descansei enquanto não fiz. Deus disse, vai ter com a Bina e vai-lhe dar um abraço. E a Bina estava sentada e eu cheguei ao pé da Bina antes do culto, cheguei ao pé da Bina e disse, Bina, levanta-te. E eu dei-lhe um abraço. Sabe qual foi a resposta da Bina para mim? Obrigado. E agarrou-me. Mas agarrou-me mesmo, abraçou-me. Foi um abraço sentido, um abraço, ou seja, aquela pessoa estava a precisar. E eu não sabia. Mas Deus sabe. É verdade. E nós é que temos de ter essa sensibilidade. Nós não nos podemos apegar a coisas que nos separem, mas sermos obedientes a Deus. Se a Deus disser assim, está ali um bandido que matou o teu filho, eu quero que tu vás lá e que o abraces. E vais lá e dizes que tu o amas. E nós, enquanto nós não formos lá, não temos paz. Por isso é que eu não posso ouvir o meu dizer, eu não perdoo nunca. Eu não perdoo, isto é imperdoável. Não, tudo é perdoável. Tudo é perdoável. Tudo é perdoável. Deus diz que dos nossos pecados jamais se lembra. Deus perdoa-nos. Quem somos nós para negar o perdão? Porque quem nega o perdão está cativo. É mesmo. A outra pessoa não, mas a pessoa que não perdoa é que está cativo. E às vezes a solução está numa coisa simples. Às vezes está num abraço sem palavras. Um abraço. É verdade. Porquê? E eu compreendo porquê. Porque há pessoas que quando tomam... Eu tive essa experiência com o meu irmão. E o meu irmão é mais velho que eu, 6 anos. E quem o chamou fui eu. Disse, senta-te aqui, vamos falar que nós somos irmãos, vamos falar, comemos na mesma mesa, dormimos no mesmo quarto, nós não podemos estar sem falar um com o outro. Eu não aceito isto. Agora, se tu tiveres alguma coisa que me apontar, fala comigo e dá-me a oportunidade que eu te peça perdão. Não, e tal, é por isto, é por aquilo, e por outro. Pois estás a ver, deste ouvidos a pessoas, porque é que não vieste falar comigo? Agora vou-te provar que tudo o que te foi dito é mentira. Pronto, até hoje, graças a Deus, nunca mais tivemos problemas. Porque o diabo tenta separar. A estratégia do diabo é esta, é dividir para reinar. Ele tenta separar uma pessoa que se relaciona, uma pessoa que estava interligada, que estava unida, e então o diabo vem para o meio e tenta-se fazer bom para esta e bom para aquela, porque o diabo tem a arte e a gente de fazer isso, ele transforma-se em luz. O diabo dá beijinhos à gente e torna-se o maior amigo. Mas o intento dele, o espírito maligno, tem em si já um mau propósito. E então ele divide. Ele divide. E aí reina. Porque ele não junta os dois. Ele fala com um e fala com o outro. Enquanto que Deus não. Deus junta. E Deus fala juntos. O diabo não. O diabo separa. Por isso é que Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3, aí eu estou. Juntos. Porquê? Porque eu quero falar é convosco. O diabo não quer relações. Muito pelo contrário. Porque ele sabe... Ouça uma coisa. Não há um ditado que diz, em terra de cegos quem tem olho é rei. Dividir para reinar. Não é? Esse é o objetivo do diabo, é dividir para reinar. E depois vai dizer uma coisa a este, vai dizer uma coisa àquele, e depois ele é que vai alimentando esse ódio
E a Bíblia diz que o ódio excita a contenda. É verdade. E ele reina no meio disso. Isso aí é o habitat dele. É o habitat dele. É um habitat tóxico. Agora, quando na verdade nós ouvimos a voz de Deus dizer vai lá, e a gente vai, o diabo fica perdido de cabeça. Diz, pronto, já acabou a minha brincadeira. E às vezes está a um passo. Está a um passo. E nós devemos estar atentos. Porquê? Porque no amor não há medo. No amor não há medo. Houve uma altura, e para terminar, houve uma altura em que eu pensava desta maneira. Em que eu tinha um diferente com alguém, e então pensava que se eu fosse ter com essa pessoa, Pode desligar. podes desligar. Então, boa semana para todos. Nós vamos continuar aqui em Amena Cavaqueira. A paz de Deus esteja convosco. Um grande abraço e até à próxima. Deus vos abençoe. Amém.